Até aqui, você acompanhou a história de Elisa, uma jovem que acreditou ter encontrado o amor da sua vida, mas acabou presa em um relacionamento que destruiu sua autoestima pouco a pouco. O que começou com flores, carinho e promessas de um futuro perfeito se transformou em críticas constantes, manipulação e isolamento. Marcos fez Elisa duvidar da própria memória, abandonar seus sonhos, afastar-se das únicas amigas que tinha e acreditar que nunca seria boa o bastante. Quando ela olhava no espelho, já não enxergava a mulher forte e sonhadora que um dia foi. E, justamente quando pensava que não podia doer mais, uma mensagem inesperada revelou que Marcos escondia um segredo capaz de mudar tudo. Nos próximos capítulos, você verá como uma traição devastadora, novas humilhações e uma dolorosa jornada de reconstrução levarão Elisa a descobrir que, às vezes, perder quem nos destrói é o primeiro passo para reencontrar a nós mesmos. Capítulo 5 – A mentira que fez ela pedir desculpas pela traição dele. Elisa não conseguiu voltar a dormir. A luz da tela do celular de Marcos havia se apagado há alguns segundos, mas aquela única frase continuava brilhando em sua mente. Você vai na festa do Rodrigo amanhã? Ela permaneceu imóvel na cama. Olhou para Marcos. Ele respirava tranquilamente, como alguém que não carregava peso algum na consciência. Durante alguns minutos, ela tentou encontrar uma explicação. Talvez ele tivesse esquecido de falar. Talvez ele disse, mas ela mesma havia esquecido. Talvez realmente estivesse vendo coisas onde não havia. Sua mente procurava qualquer resposta que doesse menos do que a verdade que instintivamente ela sabia. Porque aceitar a possibilidade de uma traição significava admitir que os últimos 4 anos poderiam ter sido construídos sobre mentiras. Na manhã seguinte, Marcos acordou bem-humorado. Assoviava enquanto preparava café. Beijou a testa de Elisa. Dormiu bem? Ela apenas assentiu. O nó em sua garganta não permitia que dissesse mais nada. Passou o café inteiro observando-o. Esperava encontrar algum sinal de culpa. Um olhar desviado. Um gesto nervoso. Mas Marcos parecia exatamente o mesmo homem de sempre. Calmo, seguro, controlado. Aquilo fez Elisa duvidar de si novamente. Talvez ele ainda fosse falar sobre a festa. Decidiu esperar. Durante o trabalho, não conseguiu se concentrar. Abriu o mesmo arquivo 5 vezes. Leu o mesmo e-mail repetidamente sem compreender uma única linha. No horário do almoço, sentou-se sozinha em um banco da praça. Pegou o celular. Pensou em ligar para Júlia ou para Camila. Seu dedo chegou a abrir os contatos. Mas desistiu. Já fazia tanto tempo que evitava suas ligações. Como explicaria tudo aquilo agora? Guardou o telefone e respirou fundo. Precisava conversar com Marcos primeiro. Precisava ouvir sua versão. À noite, quando ele chegou em casa, Elisa preparou o jantar em silêncio. Esperou terminarem de comer. Lavou os pratos. Só então criou coragem. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Ele levantou os olhos do sofá. Claro. Ela respirou profundamente. Ontem, durante a madrugada, apareceu uma mensagem no seu celular. O rosto dele permaneceu completamente inexpressivo. Que mensagem? A Luana escreveu perguntando se você iria na festa do Rodrigo. Por alguns segundos, o apartamento ficou completamente silencioso. Então Marcos soltou uma risada. Não era uma risada nervosa. Era uma risada de incredulidade. Cínica, você está falando sério? Elisa sentiu o rosto esquentar. Estou. Ele levantou devagar. Caminhou até ela. Parou bem à sua frente. Você ficou olhando meu celular enquanto eu dormia? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não. A tela acendeu sozinha. Eu só. Só o quê? Invadiu minha privacidade? Ela deu um passo para trás. Não foi isso. Foi exatamente isso. A voz dele continuava baixa. Controlada. Mas cada palavra parecia uma lâmina. Eu jamais imaginei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Já vai começar a implicar com a Luana. Elisa tentou explicar. Eu nem peguei no celular. Só vi a notificação. Então você resolveu criar uma história inteira por causa de uma frase? Ela abriu a boca. Não encontrou resposta. Marcos caminhou até a cozinha. Pegou um copo de água. Bebeu calmamente. Depois voltou para a sala. Sabe o que mais me machuca? Ela permaneceu em silêncio. É perceber que você não confia em mim.
Depois de tudo o que fiz e faço por você. Depois de tudo o que construímos. Ela sentiu o peito apertar. Eu confio. Confia? Então por que esse interrogatório? Ela baixou os olhos, porque fiquei insegura. Ele suspirou profundamente, como quem estava cansado. Muito cansado. Aquela festa é só para funcionários da empresa. Não é importante. Por isso não falei nada. A Luana estava fazendo uma simples pergunta. Só isso. Elisa tentou organizar os pensamentos. Mas o quê? Não sei, parece estranho. Marcos riu outra vez, dessa vez com sarcasmo. Meu Deus, Elisa. Você consegue transformar qualquer frase em uma novela. Ela começou a sentir vergonha. Talvez realmente estivesse exagerando. Talvez sua ansiedade estivesse criando problemas onde eles não existiam. Marcos aproximou-se novamente. Desta vez, sua voz ficou mais suave. Amor. Olha para mim. Ela levantou os olhos. Você acha mesmo que eu seria capaz de trair você? Sem pensar, respondeu. Não. Ele segurou suas mãos. Então por que está fazendo isso com a gente? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elisa. Eu só fiquei com medo. Ele a abraçou. Durante alguns segundos, ela acreditou que tudo ficaria bem. Então ouviu a frase que a faria carregar culpa por muito tempo. Às vezes parece que você procura motivos para destruir nosso relacionamento. Elisa fechou os olhos. Era exatamente o contrário. Ela queria salvá-lo, a qualquer custo. Nos dias seguintes, ela fez de tudo para compensar. Preparou o jantar favorito de Marcos. Escreveu um bilhete carinhoso. Comprou ingressos para um filme que ele queria assistir. Sentia necessidade de provar que confiava nele. Enquanto isso, Marcos tornou-se ainda mais atencioso. Mandava flores para o trabalho. Enviava mensagens românticas. Abraçava-a sem motivo. Era como se quisesse apagar completamente aquela conversa. E, aos poucos, conseguiu. Ou quase. Porque havia algo que ele não podia controlar. A verdade. Na sexta-feira seguinte, Elisa saiu do escritório no meio da tarde. Precisava buscar um material em uma gráfica que ficava do outro lado da cidade. Estacionou o carro, buscou o material, guardou no carro e entrou. Antes de dar a partida, avistou um café do outro lado da rua. Não prestou muita atenção no início. Mas seus olhos eram puxados para lá sem que ela pudesse controlar. Até reconhecer um rosto conhecido. Seu coração parou por um instante. Marcos estava sentado perto da janela. Sorrindo. À sua frente, Luana passava os dedos delicadamente na mão dele sobre a mesa. Não parecia uma reunião de trabalho. Não parecia uma conversa entre colegas. Parecia exatamente o tipo de olhar que um dia Marcos havia dirigido para Elisa. Ela permaneceu imóvel dentro do carro. Sem conseguir respirar. Sem conseguir desviar os olhos. Então veio o beijo. Naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. Ela não estava louca. Não era dramática. Não tinha imaginado coisas. Durante todo aquele tempo, ele estava mentindo para ela. Então ela se deu conta. Luana perguntava na mensagem se ele iria na festa do Rodrigo, não na festa da empresa. A sua intuição não estava errada. Ela não era louca. Mas a dor que sentia naquele momento ainda era pequena perto da crueldade que Marcos demonstraria quando descobrisse que ela finalmente conhecia a verdade. Elisa não conseguia desviar o olhar. Do outro lado da rua, Marcos continuava sorrindo para aquela mulher da mesma maneira que, um dia, sorrira para ela. Havia carinho naquele olhar, cumplicidade, intimidade e, acima de tudo, uma tranquilidade que só existe quando alguém acredita que jamais será descoberto. As mãos de Elisa começaram a tremer. Por um instante, pensou em atravessar a rua. Entrar no café. Fazer um escândalo. Mas não era do seu feitio. Ela odiava escândalos. Ficou parada, observando, sentindo o próprio coração se partir em silêncio. Alguns minutos depois, a mulher segurou o rosto de Marcos com delicadeza. Ele sorriu. E a beijou novamente. O mundo pareceu parar. Os sons da cidade desapareceram. Os carros, as pessoas, tudo ficou distante. Restava apenas aquela cena. A mesma boca que, naquela manhã, havia dito, eu te amo, agora beijava outra mulher com a mesma naturalidade. As lágrimas escorreram antes mesmo que Elisa percebesse que estava chorando. Ela entrou no carro sem que eles a vissem. Só queria fugir daquela dor.
Mas teve que engolir a dor e voltar ao trabalho, só poderia se dar ao luxo de chorar ao final do expediente. Naquela noite, Marcos chegou em casa pouco depois das 9. Trazia uma pequena caixa de chocolates. Sorriu ao vê-la. Amor, olha o que trouxe para você. Elisa permaneceu sentada no sofá. Os olhos ainda estavam inchados. Ela colocou o celular sobre a mesa. A voz saiu baixa, mas firme. Eu vi vocês. Marcos franziu a testa. Do que você está falando? O silêncio tomou conta da sala. Durante 2 ou 3 segundos, Marcos apenas a encarou. Então soltou uma risada curta. Ah! Então você resolveu me seguir. Elisa sentiu um aperto no peito. Eu não segui você. Eu estava trabalhando. Passei em frente ao café por acaso. Ele cruzou os braços. Que coincidência conveniente. Marcos. Eu vi você beijando outra mulher. Ele permaneceu em silêncio. Depois caminhou lentamente até a janela. Falou sem olhar para ela. Você interpretou tudo errado. Elisa levantou-se. Eu vi. Com meus próprios olhos. Ele virou-se de repente. A expressão agora era fria. E você acredita mais nos seus olhos do que em mim? A pergunta a desestabilizou. Ela deu um passo para trás. Como assim? Você sabe muito bem que aquela mulher trabalha comigo. Ela se aproximou para me cumprimentar. Só isso, Marcos, ela segurou seu rosto. Na sua imaginação, Elisa. Porque você já chegou lá querendo encontrar uma traição. Elisa começou a respirar mais rápido. Sua postura desmoronou. Sua mente ficou confusa. Não, ela tinha visto. Tinha certeza do que havia visto. Mas Marcos falava com tanta convicção que, por um instante, sua própria memória pareceu vacilar. Ele continuou. Você anda tão desconfiada que cria histórias. Primeiro a mensagem. Agora isso. Até quando? As lágrimas voltaram. Então eu estou inventando? Marcos suspirou. Como quem estava cansado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que sua ansiedade faz você enxergar coisas que não existem. Ela abaixou a cabeça. As palavras da médica voltaram à sua mente. Você está passando por muito estresse? Talvez. Talvez fosse isso. Talvez estivesse realmente confundindo tudo. Marcos percebeu a hesitação. Aproximou-se. Falou em tom calmo. Eu fico preocupado com você. Você não percebe o quanto mudou? Está insegura. Desconfiada. Assustada. Isso não é você. Elisa respondeu quase num sussurro. Eu não sei mais quem eu sou. Ele a abraçou. Então deixa que eu cuido de você. Foi exatamente essa frase que destruiu o pouco de força que ainda restava dentro dela. Porque, naquele momento, Elisa acreditou que precisava dele até para entender a própria realidade. Os dias seguintes foram estranhos. Marcos tornou-se ainda mais carinhoso. Preparava o café da manhã. Mandava flores para o trabalho. Escrevia bilhetes românticos. Chamava-a de amor da minha vida, diante de todos. Quem olhasse de fora juraria que aquele casal era perfeito. Mas Elisa já não conseguia sentir paz. Algo dentro dela dizia que a verdade ainda estava escondida. E, pela primeira vez em muito tempo, resolveu ouvir essa voz. Sem contar a Marcos, ligou para Júlia. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio. Depois a amiga respondeu emocionada. Achei que nunca mais você fosse me ligar. Elisa começou a chorar. Não conseguiu explicar tudo. Disse apenas uma frase. Acho que alguma coisa está muito errada. Júlia não fez perguntas. Apenas respondeu. Onde você está? Eu estou indo. Naquela tarde, as duas conversaram durante horas. Elisa contou sobre as críticas, sobre o isolamento, sobre as dúvidas, sobre a mensagem, e sobre o beijo que tinha visto. Quando terminou, Júlia permaneceu em silêncio. Segurou delicadamente as mãos da amiga. Então perguntou, Elisa, há quanto tempo você pede desculpas por coisas que não fez? A pergunta atingiu seu coração como um raio. Ela tentou responder. Não conseguiu. Porque percebeu que nem se lembrava da última vez em que Marcos havia pedido desculpas a ela. Era sempre o contrário. Sempre ela. Sempre sua culpa. Sempre sua responsabilidade. Pela primeira vez em 4 anos, uma pequena rachadura apareceu na imagem perfeita que ela havia construído de Marcos. Ainda era pequena, quase imperceptível, mas bastava uma única rachadura para que uma muralha inteira começasse a desmoronar. Naquela noite, enquanto voltava para casa,
Elisa não fazia ideia de que encontraria a prova definitiva de que sua intuição nunca esteve errada. E, quando essa prova surgisse, não haveria mais nenhuma mentira capaz de esconder quem Marcos realmente era. Capítulo 6 – Quando a máscara finalmente caiu. Naquela noite, Elisa voltou para casa mais cedo. As palavras de Júlia ainda ecoavam em sua mente. Há quanto tempo você pede desculpas por coisas que não fez? Ela nunca havia pensado nisso. Mas, agora que pensava, não conseguia encontrar uma única lembrança em que Marcos tivesse reconhecido um erro. Era sempre ela quem pedia perdão. Sempre ela quem tentava consertar a relação. Sempre ela quem precisava mudar. Respirou fundo antes de colocar a chave na fechadura. O apartamento estava silencioso. Marcos ainda não havia chegado. Pela primeira vez em 4 anos, Elisa não sentiu alívio por estar sozinha. Sentiu necessidade de encontrar respostas. Ela caminhou até o escritório. O notebook de Marcos permanecia sobre a mesa. Durante alguns segundos, ficou apenas olhando para ele. Seu coração acelerou. Nunca havia mexido nas coisas dele. Sempre acreditou que confiança significava não fazer perguntas. Mas havia uma diferença entre confiar e viver sendo enganada. Com as mãos trêmulas, abriu o computador. Para sua surpresa, ele não estava protegido por senha. A tela inicial apareceu imediatamente. Elisa respirou fundo. Talvez não encontrasse nada. Talvez estivesse mesmo imaginando coisas. Abriu o aplicativo de mensagens. E o mundo pareceu desaparecer. Havia dezenas de conversas nada profissionais. Algumas com colegas de trabalho, incluindo Luana. Outras com clientes. E várias com mulheres cujos nomes ela nunca tinha ouvido. Uma delas chamou sua atenção. Lorena. Ao abrir a conversa, sentiu o estômago revirar. Fotos, declarações, mensagens de madrugada, planos de viagens, e uma frase enviada por Marcos poucos dias antes. Mal posso esperar para não precisar mais fingir. As lágrimas caíram sobre o teclado. Ela continuou lendo. Cada linha destruía mais um pedaço do homem por quem havia lutado durante 4 anos. Não era apenas uma traição. Eram meses, talvez anos, enquanto dizia a Elisa que ela era paranoica. Marcos construía outra história de amor. A porta do apartamento se abriu. Elisa fechou o notebook rapidamente. Os passos dele se aproximaram. Quando entrou no escritório, encontrou-a sentada diante da mesa. O silêncio entre os dois parecia pesado. Marcos olhou para o computador. Depois para o rosto molhado de lágrimas. Entendeu imediatamente. Você mexeu nas minhas coisas. Não havia culpa em sua voz. Nem arrependimento. Apenas irritação. Elisa levantou devagar. A voz tremia. Quem é Lorena? Ele permaneceu em silêncio. Responde. Quem é ela? Marcos respirou profundamente. Depois fez algo que Elisa jamais esperava. Sorriu. Um sorriso frio. Sem carinho. Sem máscara. Seus olhos eram tão frios que por um momento, Elisa sentiu medo. Você realmente quer saber, Elisa? Ela assentiu. Ela é alguém que me faz feliz. Aquelas palavras atravessaram seu peito como um punhal. E eu? Ele deu de ombros. Você mudou. Não é mais a mulher por quem me apaixonei. Elisa sentiu as pernas enfraquecerem. Eu mudei. Ou você me fez mudar? Ele riu. Lá vem você tentando me culpar por tudo. Sempre a vítima. Ela o encarou. Pela primeira vez, não abaixou os olhos. Eu deixei meus sonhos. Me afastei das minhas amigas. Passei anos acreditando que havia algo errado comigo. E você estava vivendo outra vida. Marcos cruzou os braços. Ninguém mandou você fazer essas coisas. Eu nunca pedi. A crueldade daquela frase era quase insuportável. Porque ela sabia. Sabia que ele nunca havia ordenado diretamente. Ele apenas a fez acreditar que era isso que uma boa companheira deveria fazer. Naquela noite, Marcos pegou algumas roupas. Colocou tudo em uma mala pequena. Antes de sair, virou-se para Elisa. Acho melhor cada um seguir seu caminho. Ela permaneceu imóvel. Parte dela queria correr. Pedir que ele ficasse. Implorar por mais uma chance. Era o reflexo de 4 anos de dependência emocional. Mas outra parte, muito pequena, quase imperceptível, sussurrava que talvez aquele fosse o momento pelo qual ela esperara sem perceber. Marcos caminhou até a porta. Segurou a maçaneta. E disse a última frase antes de ir embora. Você nunca vai encontrar alguém que ame você como eu amei.
A porta se fechou. O apartamento mergulhou em um silêncio absoluto. Elisa permaneceu parada por vários minutos. Depois caiu de joelhos. Chorou como nunca havia chorado. Não apenas pela traição, mas pela mulher que havia perdido durante aqueles 4 anos. E incrivelmente, apesar de tudo, chorou de alívio, mas não havia entendido esse sentimento ainda. Os dias seguintes foram os mais difíceis de sua vida. Ela quase não comia. Dormia poucas horas. O apartamento parecia grande demais. Silencioso demais. Vazio demais. Mesmo depois de tudo, sentia falta dele. Isso a assustava. Como podia sentir saudade de alguém que a havia destruído? A resposta era simples. Ela não sentia saudade de Marcos. Sentia saudade da esperança de que ele voltaria a ser o homem que fingiu ser no início. Uma semana depois, o celular tocou. Era Marcos. Ela hesitou antes de atender. Alô? A voz dele parecia calma. Quase carinhosa. Só liguei para saber como você está. Ela fechou os olhos. Durante alguns segundos, o coração acelerou. Talvez ele tivesse se arrependido. Talvez. Então ele continuou. Também queria perguntar se você pode separar minhas coisas. Passo aí amanhã. O mundo desabou outra vez. Não havia arrependimento. Não havia saudade. A ligação era apenas sobre objetos. Ela respondeu com um fio de voz. Tudo bem. Desligou. 5 minutos depois, outra mensagem apareceu. Você sempre será especial para mim. Espero que um dia possamos ser amigos. Elisa olhou para a tela sem acreditar. Era como se ele tentasse transformar 4 anos de manipulação em um simples mal-entendido. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Muito pouco, mas mudou. Pela primeira vez, em vez de responder imediatamente, ela bloqueou o celular, sentou-se no sofá, respirou profundamente. Ainda doía, ainda parecia impossível seguir em frente. Mas havia tomado a primeira decisão sem pedir a aprovação de Marcos. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas toda reconstrução começa assim, com um único passo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos observava a tela do próprio telefone. A ligação não havia sido para buscar suas coisas, nem para saber como Elisa estava. Era um teste. Ele precisava descobrir se ainda tinha controle sobre ela. Quando percebeu que havia sido bloqueado, seu orgulho foi ferido. E homens como Marcos raramente aceitam perder o controle. Ele sorriu de maneira fria. Baixinho, falou para si mesmo. Ela vai voltar. Ela sempre volta. Mas, desta vez, ele ainda não conhecia a mulher que estava prestes a entrar na vida de Elisa. Uma mulher que havia sobrevivido ao mesmo inferno. E que lhe mostraria que o amor nunca exige que alguém deixe de existir para merecê-lo. Elisa percebeu que Marcos ainda estava mandando nela. E quase automaticamente obedecia aos caprichos dele. Agora que haviam terminado, ela não quis ceder às ordens de Marcos. Não. Ela não iria vê-lo no dia seguinte para que buscasse suas coisas. Assim que chegou do trabalho, colocou as coisas de Marcos em um saco de lixo e mandou entregar na casa dele na mesma noite. Capítulo 7 – A mulher que lhe devolveu a esperança. Já fazia quase 3 meses desde que Marcos havia saído do apartamento. O silêncio ainda era difícil. Mas agora doía de um jeito diferente. Antes, Elisa chorava porque queria que ele voltasse. Agora, chorava porque começava a entender tudo o que havia perdido tentando fazê-lo ficar. Mesmo assim, alguns dias ainda eram insuportáveis. Havia manhãs em que levantar da cama parecia uma batalha. Outras em que o simples toque de uma mensagem fazia seu coração acelerar, com medo de que fosse Marcos tentando entrar novamente em sua vida. Júlia permanecia ao seu lado. Camila também. Nenhuma delas fazia perguntas quando ela não queria falar. Apenas estavam presentes, e pela primeira vez em muito tempo, Elisa começava a perceber o verdadeiro significado da palavra acolhimento. Foi Júlia quem insistiu para que ela participasse de um encontro organizado por um pequeno grupo de mulheres que compartilhavam histórias de recomeço. Você não precisa falar nada, disse a amiga, só escutar. Elisa hesitou. A ideia de entrar em uma sala cheia de desconhecidas a deixava nervosa. Mas acabou aceitando. Na tarde de sábado, chegou ao local alguns minutos antes do início. Era uma sala simples, sem palco, sem microfone. As cadeiras formavam um círculo. As mulheres conversavam baixinho. Algumas sorriam.
Outras apenas observavam. Elisa sentou-se no último lugar disponível. Queria passar despercebida, até que uma mulher se aproximou. Devia ter pouco mais de 30 anos. Tinha um sorriso tranquilo, postura serena e um olhar que transmitia paz. Não era uma paz ingênua. Era a paz de quem havia atravessado uma tempestade. Posso sentar aqui? Perguntou. Elisa sorriu timidamente. Claro. A mulher estendeu a mão. Meu nome é Esther. Elisa. Os segundos seguintes foram preenchidos por um silêncio confortável. Então Esther perguntou com delicadeza: é sua primeira vez? Elisa confirmou com a cabeça. Dá um pouco de medo no começo. Mas passa. A forma como ela falou fez Elisa sentir que havia sinceridade naquelas palavras. Quando a reunião começou, algumas mulheres decidiram compartilhar suas histórias. Uma falou sobre violência psicológica. Outra contou como perdeu o contato com a família. Uma terceira descreveu anos de manipulação emocional. Elisa escutava em silêncio. Cada relato parecia contar um pedaço da sua própria vida. No final do encontro, Esther se aproximou novamente. Quer tomar um café? Elisa aceitou. As duas caminharam até uma cafeteria próxima. Durante alguns minutos, conversaram sobre assuntos simples: livros, filmes, trabalho. Até que Esther perguntou, com delicadeza: há quanto tempo você saiu do relacionamento? 3 meses. Esther apenas assentiu, como se entendesse exatamente o que aquilo significava. Depois fez outra pergunta: você ainda acha que a culpa foi sua? Elisa ficou imóvel. Demorou alguns segundos para responder. Às vezes. Ainda acho. Esther sorriu com tristeza. Eu também achava. Pela primeira vez, alguém contou uma história parecida com a dela. Esther falou sobre o ex-marido. Um homem que dizia amá-la, mas criticava suas roupas, seu cabelo, suas amizades, seus sonhos. Elisa arregalou os olhos. Marcos fazia exatamente isso. Esther continuou. Depois ele começou a dizer que eu exagerava tudo. Que eu interpretava as coisas errado. Que minha memória era péssima. Elisa sentiu um arrepio. Meu Deus. Ela respirou fundo. Marcos dizia as mesmas frases. Esther sorriu com delicadeza, porque eles seguem o mesmo roteiro. O silêncio tomou conta da mesa. Elisa olhava para Esther sem conseguir acreditar. Durante 4 anos, pensou que havia vivido uma história única. Agora descobria que milhares de mulheres tinham ouvido exatamente as mesmas palavras. Sabe qual foi a frase que mais destruiu minha autoestima? Perguntou Esther. Elisa balançou a cabeça negativamente. Ele dizia que ninguém jamais me amaria como ele. As lágrimas encheram os olhos de Elisa. Ela respondeu quase sem voz. Marcos também disse isso. Esther segurou sua mão. Então deixa eu contar uma coisa. Eles dizem isso porque querem que a gente tenha medo de partir. Não porque seja verdade. Foi nesse instante que algo mudou dentro de Elisa. Pela primeira vez, ela não se sentiu louca. Nem fraca. Nem culpada. Sentiu-se compreendida. Nos dias seguintes, as duas passaram a conversar com frequência. Não todos os dias, mas sempre que Elisa precisava. Esther nunca dizia o que ela deveria fazer. Em vez disso, fazia perguntas. O que a Elisa de 5 anos atrás responderia? Quando foi a última vez que você fez algo por você? Qual sonho ainda faz seu coração bater mais forte? No começo, Elisa não sabia responder. Parecia que havia esquecido quem era. Mas, pouco a pouco, as respostas começaram a surgir. Por sugestão de Esther, ela procurou uma psicóloga. Na primeira sessão, mal conseguiu falar. Passou quase 20 minutos chorando. Achava que aquilo era um sinal de fraqueza. A terapeuta apenas lhe entregou uma caixa de lenços. E disse: às vezes, o choro é a primeira forma que o coração encontra para dizer a verdade. Elisa voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Cada sessão retirava um peso que ela carregava havia anos. Numa tarde de domingo, Esther apareceu em seu apartamento carregando uma sacola. Trouxe uma coisa. Elisa abriu. Dentro havia um estojo de lápis de cor profissionais. Ficou surpresa. Esther, você não precisava. Ela sorriu. Eu sei. Mas alguém me contou que existe uma artista escondida aqui dentro. Elisa olhou para o armário. O mesmo armário onde havia guardado seus desenhos. Sem dizer uma palavra, caminhou até ele. Abriu a porta. Retirou a velha pasta. A poeira denunciava quanto tempo ela permanecera esquecida.
Sentou-se no chão da sala. Espalhou os desenhos ao redor. Durante alguns minutos, apenas observou cada folha. Depois pegou um lápis. As mãos tremiam. Fazia quase um ano que não desenhava. Traçou a primeira linha. Depois outra. E mais uma. Quando terminou o esboço, não conseguiu conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reencontro. Era como abraçar uma parte de si que acreditava ter perdido para sempre. Esther observava tudo em silêncio. Então disse: Está vendo? Ela nunca foi embora. Só estava esperando você voltar. Nas semanas seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Elisa voltou a caminhar no parque. Aceitou almoçar com Júlia e Camila. Comprou uma planta para a sala. Mudou os móveis de lugar. Voltou a rir de verdade. Ainda havia dias difíceis. Ainda acordava assustada algumas noites. Mas, agora, esses dias deixavam de ser a regra. Passavam a ser apenas parte da cura. Em uma manhã ensolarada, enquanto organizava sua mesa de desenho, o celular vibrou. Era uma solicitação de amizade em uma rede social. O nome fez seu coração acelerar. Marcos. Ela ficou olhando para a tela durante vários segundos. Meses antes, teria aceitado imediatamente. Agora, respirou fundo. Olhou para um desenho recém-finalizado. Depois lembrou das palavras de Esther. Quem ama você não faz você deixar de existir. Sem hesitar, apertou um único botão. Recusar. Era um gesto simples, quase invisível. Mas, naquele instante, Elisa percebeu que estava deixando de sobreviver. E começando, finalmente, a viver. Ela ainda não imaginava que Marcos não aceitaria aquela rejeição em silêncio. Porque perder Elisa significava perder o controle. E homens como ele costumam voltar justamente quando percebem que a vítima encontrou forças para seguir em frente. Mas, desta vez, ela não estaria sozinha. Capítulo 8 Quando ela parou de ter medo. Recusar a solicitação de amizade de Marcos parecia um gesto pequeno. Apenas um clique. Alguns segundos. Mas, para Elisa, foi como fechar uma porta que permanecera entreaberta durante anos. Pela primeira vez, ela escolheu a própria paz em vez da esperança de que ele mudasse. Mesmo assim, a tranquilidade durou pouco. 2 dias depois, ao sair da terapia, seu celular vibrou. Era um número desconhecido. Só quero conversar. 5 minutos. Você me deve isso. Elisa ficou paralisada. Leu a mensagem uma segunda vez. Depois uma terceira. Seu coração acelerou. As mãos começaram a suar. Era impressionante como apenas algumas palavras ainda conseguiam despertar o medo que ela acreditava estar superando. Quase respondeu, mas lembrou-se do que a terapeuta havia dito na sessão daquela manhã. Quem respeita seus limites não tenta atravessá-los usando culpa. Respirou fundo. Apagou a mensagem. Não respondeu. Bloqueou o contato. Naquela noite, ligou para Esther. Acho que ele não vai me deixar em paz. Esther permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: Você está com medo dele? Ou da culpa que ele faz você sentir? A pergunta fez Elisa pensar. Sempre que Marcos reaparecia, ela não sentia apenas medo. Sentia a obrigação de responder. Como se ignorá-lo fosse uma crueldade. Como se ainda fosse responsável pelo bem-estar dele. Acho que é culpa. Esther sorriu do outro lado da linha. Então não é ele que está falando com você agora. É a voz que ele deixou dentro da sua cabeça. Está na hora de começar a substituí-la pela sua. Os dias passaram. Elisa voltou a desenhar todos os fins de tarde. Transformou a mesa da sala em um pequeno ateliê improvisado. Os primeiros desenhos eram inseguros. As linhas tremiam. Ela apagava mais do que criava. Mas, aos poucos, a confiança voltou. Júlia foi a primeira a perceber. Esse sorriso estava fazendo falta. Camila completou. E esses desenhos também. As 3 passaram a se encontrar todas as semanas. Riam, tomavam café, falavam sobre a vida. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa não precisava medir cada palavra antes de falar. Podia simplesmente ser ela mesma. Certa manhã, recebeu uma ligação inesperada. Era uma antiga cliente. Elisa, ainda trabalha com ilustração? Ela sorriu. Olhou para os lápis espalhados sobre a mesa. Sim. Voltei a trabalhar. Estou procurando alguém para ilustrar um livro infantil. Seu nome foi o primeiro que me veio à cabeça. Depois que desligou, Elisa permaneceu alguns minutos olhando pela janela.
Anos antes, teria aceitado o trabalho sem pensar. Agora, uma velha voz tentou aparecer. Você não é boa o bastante. Mas, antes que aquela frase criasse raízes, outra voz surgiu. A voz de Esther. Essas palavras nunca foram suas. Ela sorriu, pegou o telefone e aceitou o projeto. Era mais do que um trabalho. Era a recuperação de um sonho. Enquanto a vida de Elisa começava a ganhar novas cores, Marcos observava tudo de longe. Criou um perfil falso. Passou a acompanhar suas publicações. Viu as fotos com Júlia. As caminhadas no parque. Os desenhos. Percebeu que ela estava voltando a sorrir. Aquilo o incomodava profundamente. Não porque ainda a amasse, mas porque perder o controle era algo que seu orgulho não aceitava. Uma semana depois, apareceu sem avisar em frente ao prédio onde ela morava. Elisa acabava de chegar do mercado quando o viu encostado no carro. Seu corpo inteiro congelou. Marcos abriu um sorriso. O mesmo sorriso que um dia a fez acreditar que estava segura. Ei! Ela permaneceu em silêncio. Podemos conversar? Acho que não temos mais nada para conversar. Ele abaixou a cabeça. Fingiu arrependimento. Eu errei. Todos erram. Eu só quero uma chance para explicar. Meses antes, aquelas palavras teriam sido suficientes para fazê-la chorar. Agora, algo era diferente. Ela lembrava da dor, das mentiras, da culpa. Lembrava de quem se tornou ao lado dele. Lembrava daquele olhar frio. Respirou profundamente. Você não quer explicar. Você quer voltar a controlar a minha vida. O sorriso dele desapareceu. Está vendo? Colocaram essas ideias na sua cabeça. Foi aquela amiga nova? Ou a terapeuta? Você nunca falava assim. Elisa respondeu com calma. Exatamente. Eu nunca falava. Esse era o problema. Marcos deu um passo à frente. Você vai jogar 4 anos fora? Ela sorriu pela primeira vez durante a conversa. Mas era um sorriso sereno. Sem raiva, não. Os 4 anos já passaram. O que eu não vou jogar fora é o resto da minha vida. Ele permaneceu imóvel, como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Onde estava a Elisa que pedia desculpas, que chorava, que implorava? Ela não existia mais, pelo menos, não daquela forma. Marcos tentou uma última cartada. Ninguém vai amar você como eu amei. Elisa sentiu um arrepio. Lá estava aquele olhar frio de novo. Durante anos, aquela frase a paralisou. Agora, ela apenas respondeu: hoje eu sei. Porque amor não faz a gente sentir medo. Não faz a gente desistir dos próprios sonhos. Não faz a gente pedir desculpas por existir. Isso nunca foi amor. Foi controle. E eu não pertenço mais a você. Sem esperar resposta, entrou no prédio. Desta vez, não olhou para trás. Ao entrar no apartamento, suas pernas começaram a tremer. Ela escorregou lentamente até sentar no chão. As lágrimas vieram, mas eram diferentes. Não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de libertação. Poucos minutos depois, Esther chegou. Elisa a abraçou em silêncio. Depois sorriu entre as lágrimas. Hoje eu consegui. Esther sorriu de volta. Não. Você não conseguiu hoje. Você começou a conseguir no dia em que decidiu acreditar na própria voz outra vez. Elisa percebeu algo estranho, e se perguntou: como Marcos sabia de Esther? Da terapia e todo o resto? Ela pensou naquilo. Não mantinha contato com amigos em comum. Não ligava ou mandava mensagens, não conversava com nenhum havia muito tempo. Quando lembrou em um estalo, é claro. As redes sociais. Elisa excluiu cada uma das pessoas com quem não conversava há muito tempo. Amizades que não faziam sentido. Os amigos que eram apenas virtuais e que ela nunca havia encontrado pessoalmente. Excluiu também os amigos em comum e parentes de Marcos. Ela não apenas queria impedir que Marcos ainda tivesse acesso à sua vida, mesmo que de forma virtual, como também não queria pessoas que não agregassem nenhum valor, pessoas que estavam ali simplesmente para fazer da vida dela uma novela e alvo de fofoca, como ela já havia presenciado tantas vezes. Sem saber, Elisa acabou excluindo o perfil falso de Marcos nesse processo. Naquela noite, antes de dormir, Elisa abriu o caderno de desenhos. Na primeira página em branco, escreveu apenas uma frase: nunca mais vou entregar a ninguém o direito de decidir quanto eu valho. Ela fechou o caderno, sorriu. Sem perceber, estava pronta para enfrentar a última parte da sua jornada.
Porque ainda existia uma ferida que precisava ser curada completamente. E essa cura não aconteceria diante de Marcos. Aconteceria diante do espelho. Quando, pela primeira vez em muitos anos, Elisa finalmente conseguisse olhar para si mesma e sentir orgulho da mulher que havia se tornado. Capítulo 9 – O fim do poder que ele tinha sobre ela. Durante muito tempo, Elisa acreditou que sua liberdade começaria no dia em que Marcos desaparecesse para sempre. Mas a terapia lhe ensinou uma verdade difícil. Algumas prisões continuam existindo mesmo depois que a porta é aberta. Porque elas permanecem dentro da nossa mente. Marcos já não fazia parte da sua rotina. Mas, às vezes, ainda fazia parte dos seus pensamentos. E era essa a última corrente que precisava ser quebrada. As semanas passaram tranquilas. O trabalho com as ilustrações do livro infantil seguia muito bem. Pela primeira vez em anos, Elisa acordava animada para começar o dia. Seu apartamento também havia mudado. Os desenhos voltaram para as paredes. As plantas cresceram perto da janela. A sala voltou a ter cores. Assim como ela, numa tarde de sexta-feira, recebeu um convite inesperado. A empresa onde havia trabalhado durante anos organizaria uma pequena exposição para divulgar projetos criativos de antigos colaboradores. Seu nome estava entre os convidados. Julia sorriu ao ler o convite. Você precisa ir. Camila concordou. É o encerramento de um ciclo. Mas Elisa hesitou. Sabia que Marcos ainda trabalhava naquela empresa. A simples possibilidade de encontrá-lo fez seu estômago revirar. Naquela noite, comentou isso com Esther. As duas caminhavam pelo parque onde costumavam conversar. Acho que ainda não estou pronta. Esther sorriu. Você está com medo dele. Ou com medo de descobrir que já não sente mais nada. Elisa ficou em silêncio. Nunca havia pensado por esse lado. No dia da exposição, demorou vários minutos diante do guarda-roupa. Não procurava uma roupa que agradasse alguém. Queria apenas sentir-se confortável. Escolheu um vestido vinho. O mesmo tom que costumava evitar porque Marcos dizia que chamava a atenção demais. Sorriu ao perceber o detalhe. Calçou um sapato baixo. Prendeu os cabelos apenas de um lado. Fez uma maquiagem leve que realçava ainda mais sua beleza. Passou seu perfume favorito. Olhou-se no espelho. Gostou do que viu. Não porque estivesse perfeita, mas porque finalmente enxergava a si mesma. O salão estava cheio. Colegas antigos a receberam com abraços sinceros. Alguns elogiaram seu novo trabalho. Outros disseram que sentiam falta da criatividade que ela levava para a equipe. Elisa sorria. Conversava. Respirava sem medo. Até que seus olhos encontraram Marcos. Ele estava do outro lado do salão. Também a viu. Durante alguns segundos, os dois permaneceram imóveis. Marcos caminhou lentamente em sua direção. A mesma postura confiante. O mesmo perfume. O mesmo sorriso cuidadosamente ensaiado. Parou diante dela. Você está bonita. Elisa respondeu com indiferença, mas com educação. Obrigada. O silêncio durou alguns instantes. Então ele falou. Fiquei feliz em saber que voltou a desenhar. Ela apenas sorriu. Era o que eu mais gostava de fazer. Marcos baixou a cabeça. Eu nunca deveria ter criticado seus sonhos. Ela o observou atentamente. Meses atrás, aquelas palavras seriam suficientes para despertar esperança. Agora, pareciam apenas palavras. Demorou muito para perceber isso. Ele respirou fundo. Eu mudei. Gostaria que você acreditasse em mim. Elisa não respondeu imediatamente. Olhou ao redor. Viu Julia conversando com alguns colegas. Camila rindo perto da mesa de café. Esther havia ido apenas para apoiá-la e permanecia discretamente ao fundo, respeitando aquele momento. Então voltou os olhos para Marcos. Posso fazer uma pergunta? Claro, se eu tivesse continuado aceitando tudo em silêncio. Você teria mudado? Marcos permaneceu calado. Foi a primeira vez que não encontrou uma resposta pronta. Elisa continuou. Você só percebeu o que perdeu quando deixou de me controlar. Não quando me machucava. Ele tentou interrompê-la. Elisa. Ela levantou a mão delicadamente. Pela primeira vez, era ela quem decidia quando a conversa terminaria. Durante 4 anos, eu achei que precisava ser melhor para merecer seu amor. Passei noites acreditando que era feia. Que era fraca. Que ninguém jamais me amaria. Você lembra da última coisa que me disse antes de ir embora?
Marcos arregalou os olhos por um segundo, depois desviou o olhar. Ela respondeu por ele: Você nunca vai encontrar alguém que ame você como eu. Sorriu com serenidade. Hoje eu agradeço por aquela frase. Porque passei meses tentando provar que ela era mentira. E consegui. Você já está saindo com outra pessoa? Marcos perguntou apavorado. Elisa não estava saindo com ninguém, mas já havia decidido que Marcos não faria mais parte da vida dela e por isso não respondeu. Permaneceu em silêncio. Os olhos de Marcos começaram a ficar marejados. Era pura encenação. Eu sei que errei. Se pudesse voltar atrás. Ela o interrompeu novamente. Eu também gostaria de voltar atrás. Não para salvar nosso relacionamento, mas para abraçar a mulher que eu era antes de conhecer você. Aquela que acreditava em si. Aquela que ria sem medo. Aquela que nunca pediria desculpas por existir. O silêncio tomou conta do ambiente. Algumas pessoas olhavam discretamente, mas Elisa já não se importava. Não estava ali para convencer ninguém. Estava ali para libertar a si mesma. Respirou fundo, e disse as palavras que esperou 4 anos para pronunciar: Eu perdoo você. Marcos levantou os olhos rapidamente. Uma pequena esperança surgiu em seu rosto. Mas ela continuou: Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem carregar esse peso. Perdoar não significa esquecer, nem significa permitir que você volte para a minha vida. Significa apenas que você não tem mais espaço dentro dela. Capítulo 10. 2 anos depois. A mulher que ela sempre foi. 2 anos se passaram. Se alguém encontrasse Elisa na rua, dificilmente imaginaria tudo o que ela havia vivido. Ela continuava com os mesmos cabelos escuros, o mesmo sorriso delicado, os mesmos olhos expressivos, mas havia algo completamente diferente em seu olhar. Paz. Uma paz que não vinha da ausência de problemas. Vinha da certeza de que nunca mais permitiria que alguém definisse o seu valor. Naquela manhã, o sol entrava pela janela do apartamento. As paredes estavam decoradas com ilustrações criadas por ela. Livros ocupavam as estantes, plantas enchiam a sala de vida. Sobre uma mesa de madeira, descansava um exemplar do livro infantil que ilustrara. Ao lado dele, havia outros projetos concluídos e novos contratos esperando sua assinatura. A menina que um dia escondeu seus desenhos no fundo de um armário agora vivia do talento que quase abandonou. O celular tocou. Era Esther. Está pronta? Elisa sorriu. Quase. Você sempre diz isso, porque você sempre chega antes da hora. As duas riram. Poucos minutos depois, Esther apareceu trazendo café e os tradicionais pães de queijo que insistia em comprar sempre que se encontravam. A amizade entre elas crescera de forma silenciosa. Não era construída apenas pelas dores que compartilhavam, mas pela vida nova que aprenderam a construir. Júlia e Camila também chegaram logo depois. As 4 haviam transformado aquele encontro mensal em uma tradição. Conversavam, riam, celebravam pequenas conquistas. Nenhuma delas precisava fingir estar bem. Era um espaço onde todas podiam simplesmente existir. Depois do café, seguiram para um centro comunitário. Naquele sábado, aconteceria mais um encontro de mulheres que buscavam recomeçar depois de relacionamentos abusivos. Desta vez, porém, Elisa não estava sentada entre as ouvintes. Ela havia sido convidada para compartilhar sua história. Quando seu nome foi anunciado, sentiu o coração acelerar. O mesmo medo antigo tentou aparecer, mas já não comandava suas decisões. Respirou fundo. Subiu ao pequeno palco. Olhou para as dezenas de mulheres à sua frente. Algumas evitavam levantar os olhos. Outras seguravam discretamente as lágrimas. Elisa reconheceu aquele olhar, porque um dia também esteve sentada exatamente onde elas estavam. Ela aproximou-se do microfone, sorriu, e começou. Há alguns anos, eu acreditava que tinha perdido quem eu era. Fez uma breve pausa. Achei que o problema era minha aparência. Minha inteligência, minha sensibilidade. Passei muito tempo tentando ser suficiente para alguém que nunca estaria satisfeito. O silêncio era absoluto. Aos poucos, deixei de desenhar. Afastei-me das pessoas que me amavam. Parei de confiar na minha própria memória. Até que um dia percebi que não precisava encontrar uma versão melhor de mim. Precisava apenas voltar para casa. Algumas mulheres enxugavam as lágrimas. Elisa continuou. E essa casa nunca foi um lugar. Sempre fui eu.
Ao final da palestra, uma jovem aproximou-se. Devia ter pouco mais de 20 anos. Os olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Posso fazer uma pergunta? Elisa sorriu. É claro. Como você soube que era hora de ir embora? Elisa permaneceu alguns segundos em silêncio. Lembrou-se de todas as noites em que fez essa mesma pergunta a si mesma. Depois respondeu: eu não fui embora porque deixei de amar. Fui embora porque comecei a me amar também. A jovem começou a chorar. Sem dizer mais nada, abraçou Elisa. Naquele abraço, ela percebeu que sua dor agora servia para iluminar o caminho de outras pessoas. E isso dava um novo sentido a tudo o que havia vivido. Na saída, Esther caminhava ao seu lado. Tenho orgulho de você. Elisa sorriu. Se não fosse você. Esther balançou a cabeça. Não. Eu apenas mostrei o caminho. Quem teve coragem de percorrê-lo foi você. Elisa olhou para a amiga. Era verdade. Ninguém pode fazer a caminhada por outra pessoa. Mas, às vezes, uma única mão estendida é suficiente para nos lembrar de que existe um caminho. Naquela noite, já em casa, Elisa abriu o armário do quarto. No fundo dele ainda estava a velha pasta onde guardara seus primeiros desenhos. Retirou uma folha amarelada. Era um autorretrato feito aos 18 anos. Na imagem, havia uma garota sorridente, cercada de lápis, livros e sonhos. Ela aproximou o desenho do peito. Sorriu emocionada. Eu demorei. Mas voltei. Guardou novamente o papel. Desta vez, não como símbolo de uma vida perdida, mas como lembrança da mulher que sempre existiu dentro dela. Dias depois, enquanto caminhava pelo parque, ouviu uma menina dizer à mãe: olha, foi ela quem desenhou aquele livro. A menina correu até Elisa. Segurava um exemplar já bastante usado. Você pode assinar? Elisa ajoelhou-se para ficar na mesma altura da criança. Escreveu uma dedicatória simples. Nunca deixe ninguém dizer que seus sonhos são pequenos. Entregou o livro de volta. A menina sorriu e saiu pulando de alegria. Elisa ficou observando até que desaparecesse entre as árvores. Naquele instante, percebeu que a vida havia lhe devolvido muito mais do que imaginava. Não apenas a profissão, não apenas as amizades, mas a capacidade de acreditar em si mesma. Naquela mesma noite, antes de dormir, sentou-se diante do espelho. O mesmo espelho onde, anos antes, enxergava apenas defeitos. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois sorriu para o próprio reflexo. Não procurava perfeição. Não procurava aprovação. Via apenas uma mulher real. Com cicatrizes, com lembranças, com medos que, às vezes, ainda apareciam. Mas, acima de tudo, via uma mulher livre. Livre para sonhar. Livre para dizer não. Livre para escolher quem permaneceria em sua vida. Livre para amar sem deixar de amar a si mesma. Passou delicadamente a mão sobre o espelho. E, pela primeira vez em muitos anos, disse em voz alta: eu tenho orgulho de você. As lágrimas vieram novamente. Mas agora eram leves. Eram lágrimas de gratidão. Gratidão por não ter desistido. Por ter se permitido receber ajuda. Por ter encontrado pessoas que lhe estenderam a mão. E, principalmente, por ter descoberto que nenhuma pessoa tem o direito de apagar a luz que existe dentro de outra. Porque o amor verdadeiro não diminui. Não controla. Não humilha. Não isola. O amor verdadeiro faz exatamente o contrário. Ele acolhe, respeita, incentiva, e nos ajuda a florescer. Se esta história deixou uma marca em seu coração, lembre-se de uma única coisa: você nunca precisa deixar de ser quem é para merecer o amor de alguém. Quem realmente ama não pede que você diminua o seu brilho. Caminha ao seu lado enquanto você ilumina o caminho. E, se hoje você está vivendo algo parecido com a história de Elisa, saiba que existe esperança. Sempre existe um recomeço. Porque a pessoa mais importante que você encontrará ao longo da vida é aquela que espera por você todas as manhãs, do outro lado do espelho.